Olá pessoal, Evangelho da série 52, o vídeo é o 737, está na posição aqui. Deixa eu ver se melhora a imagem. Melhora? Ah, mesma coisa. Dependendo do horário, a imagem fica melhor, às vezes fica pior, né? Bom, antes de começar, fazer um comentário que eu estou observando no meu canal e que as pessoas estão com mais interesse, vamos dizer, em saber as coisas sobre extraterrestres, né? Como era antigamente no meu primeiro canal, todo mundo, né? Um monte de gente querendo saber. Mas não esqueçam, tem que fazer a reforma íntima, desenvolver o amor incondicional, gente? Não esqueçam disso. Eles, os extraterrestres da luz, hoje eles são da luz, hoje eles têm a mente, vamos dizer, conectada, né, com o Pai, Mãe, Criador primordial, porque evoluíram, né? Então, bom, eu vou virar um pouquinho, sei lá, fica assim mesmo. Então, eu ia começar a necessidade da caridade segundo Paulo. Vou colocar a letra maior. Isso, pronto, melhorou. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que sou, ou como o símbolo que retine. Serei como o bronze que soa, que soa. Esse é o problema da visão. Repetindo, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Ficaria melhor, no lugar da caridade, dizer assim: se não tiver amor incondicional, tudo isso de nada me serviria. Porque a caridade, ela faz parte do amor incondicional. Mas como naquela época não adiantava falar essas coisas, então ele colocou como caridade. Caridade é uma das virtudes do amor, porque o amor é poder. E dentro desse poder está a caridade, a tolerância, a paciência. E a caridade se divide em várias coisas, né? Não é só dar dinheiro. Você pode dar dinheiro, mas caridade é atravessar uma pessoa,
ajudar a atravessar uma pessoa na rua, ajudar a pegar a sacola das compras, coisa que eu nunca aceitei porque medo de que saísse correndo com as minhas compras, porque isso às vezes acontecia aí com pessoas, né? Por exemplo, dar uma informação correta e ser verdadeiro, não ser mentiroso, dizer, não, eu não sei lhe informar. Porque muitas vezes pessoas me deram informações erradas, eu andei, vai ali, não é aqui, não é aqui. Informações também em prédio de que eu tinha que resolver algum problema, vamos chamar de repartição, né? É lá em cima, não é aqui, é lá embaixo, aí vou lá embaixo, não, é lá em cima. Pô, se não sabe, para que faz essa palhaçada, né? Então a pessoa deve ser verdadeira. Se não sabe, diz que não sabe. Onde é que fica a rua tal? Não sei. Quando havia muitos jornaleiros, a melhor informação para saber uma rua era um jornaleiro. Eu passei aí e acertava sempre. Jornaleiro sempre me dava a informação certa de ruas quando eu não sabia onde era. Né? Rua no mesmo bairro, né? Era rua no mesmo bairro, né? Lá. Ou então em lugar que faz entrega de compras, aí sabe, né? Então, continuando então a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, a caridade é paciente, branda, benfazeja, não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Dar caridade, mas não esperar o troco. Fazer a caridade, mas não esperar o troco, a resposta. Não fazer caridade ou ir no bazar comprar para ajudar o asilo ou a igreja com o pensamento: estou ganhando créditos no céu. Não vai adiantar nada. Aí você se vê no umbral e aí você diz, poxa, mas eu fiz tanta caridade, eu dava esmolas, eu ia nos bazares de caridade comprar coisas, até nem precisava comprar, mas eu ia lá para ajudar. E a resposta vai ser essa. Você fazia caridade com interesse. Não valeu de nada. É como pegar uma criança para cuidar e dizer assim, eu tô pegando essa criança para quando eu ficar mais velho ou mais velha, eu ter quem cuide de mim. Isso é certo, é uma inteligência. Não vai valer nada. Você tem que pegar uma criança para o bem-estar da criança, para cuidar dela, para dar conforto a ela, para dar educação a ela, não com esse interesse. É uma inteligência, né? Pegar alguém para depois quando... Né? Aí, de repente, tem decepção, né? Você criou essa criança para te ajudar na velhice, e essa criança, quando é adulta, ela te abandona até. Se faz caridade sem desejar nada, simplesmente se faz. Bom, continuando a leitura. Agora, pois, permaneçam estas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Isso está em Coríntios, Paulo, capítulo 1, Coríntios, versículo 13. Não, versículo 13 não. É assim. Paulo, Coríntios 1, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Paulo compreendeu
de tal modo essa grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está no alcance de todo mundo, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, e porque independe de qualquer crença particular. Faz mais. Define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Agora vem o título assim, ó: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial. Em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Os seres que nos manipulam, reptilianos, né? Porque esta dimensão, após a invasão reptiliana, ela foi dominada, né, por eles, e eles então procuram sempre fazer com que as pessoas fiquem contra as outras. Então, uma religião contra a outra, preconceito, colocar a mulher muito abaixo, inferior, e etc, etc, etc. O hábito de comer carne também, etc, etc. Essa é a verdade. Porque os extraterrestres da luz já disseram isso, né? Nas várias canalizações por aí. Então, apesar da espiritualidade, ou espírita ou espiritualista, apesar de não ser ainda uma, entre aspas, religião, porque consideram religião, completa, vamos dizer, completa, é ainda a religião que ensina você a amar o teu próximo, a amar os teus irmãos, né? Ensina muito mais do que a Igreja Católica. A evangélica ensina muito sobre Jesus, mas me parece que não ensina muito na prática. É muito falha ainda, né? E há muitas igrejas evangélicas também, uma diferente da outra, né? Qual seria a melhor? Então, muitas são fanáticas, muitas ensinam até o fanatismo. E o espírita é aquele que só segue o kardecismo. Todas as obras de Kardec, algumas psicografias, etc.
O espiritualista, ele vai mais a fundo, ele quer saber tudo, ele aceita as outras religiões, ele quer saber sobre as outras religiões. Não é que ele vá se deixar influenciar pelas outras religiões, mas ele, para entender, ele tem que saber pelo menos um pouco de cada religião, né? E ver as diferenças. Então, ele estuda um pouco, ele estuda as várias religiões, ele se interessa em psicografia, ele se interessa em canalização, ele se interessa em vida, depois em vida fora da Terra, por exemplo, extraterrestres, né? Então, vamos dizer que é uma misturada. Cura com apometria, cura com cristais, cura com passes, enfim, o espiritualista abrange tudo, o verdadeiro espiritualista, né? Ele tem uma base de conhecimento maior que o espírita que fica ali. O espírita é assim, fica assim, ó, assim. Não tem expansão de consciência. O espiritualista vai alargando a consciência, ali vai tendo expansão de consciência, ok? Por isso que algumas frases aí, né? Como agora eu disse, a caridade, no lugar da caridade deveria ser escrito lá o amor incondicional. Por quê? Porque eu já sei que naquela época não era possível dizer isso. Então, quando a gente tem uma base de conhecimento maior, mais amplo, então a gente começa a procurar, vamos dizer, melhorar ou explicar de outra maneira o que já foi escrito há muitos anos atrás. Porque agora é a hora do conhecimento ficar mais amplo, mais profundo, né? Então, se eu estou falando isso para os que estão assistindo este vídeo que sejam só kardecistas, não. Espiritualista, aceita Umbanda, os dois tipos de candomblé, o candomblé da luz e o outro não é bem que aceite, respeita e sabe. Então ele tem uma bagagem, por quê? Por que tem diferença de um candomblé para o outro? Aí você vai lá saber, vai estudar, vai pesquisar. Aí você fica sabendo qual é a diferença de um e de outro. Umbanda de atabaque, sem atabaque, Umbanda mista, tipo kardecista, tipo Umbanda, duas coisas ao mesmo tempo, tem. Umbanda de não incorporação, Umbanda de corporação, vários. Então, muito kardecista tem preconceito pelo umbandista. E a Umbanda é uma, entre aspas, religião, é uma religião de luz, muita luz. Guias que trabalham na Umbanda se fazendo por pretos velhos, se fazendo por caboclos, povo da rua, Exus, mais não sei o que, pombagira, né? São seres de luz, muitos são extraterrestres se fazendo dessas personagens. É como se fosse um teatro. Ensinando, curando, dando passes, e são extraterrestres. Então, é preciso muito conhecimento, hoje, na época que estamos, para que se possa ir para um lugar melhor. Se você fica só naquela bitolada, você vai pensar que só existe aquilo. Aí você vai ser conduzido, você é uma boa pessoa, mas
é evangélico, é uma boa pessoa evangélica, só que não quer nem saber das cartas de Cristo, não quer nem saber, não tem nem curiosidade, vamos dizer, de ler até o Evangelho, para ver até a diferença, não tem. É só a Bíblia e acabou. E tudo que está na Bíblia ele acredita. Tem muita coisa que é mentira, mas ele acredita. Então o que acontece? Se ele for uma boa pessoa, vai ser levado para um lugar, uma colônia, onde só existe evangélicos. E aí, os senhores que preparam para uma nova reencarnação com técnica extraterrestre, vai ver o que faz com vocês, onde é que vai botar vocês, se coloca novamente num lugar onde você vai ter a religião evangélica, ou vai mudar o teu mental, vai apagar isso, vai botar no mental para que você seja um médium para aprender, ou uma pessoa interessada em ler o Evangelho, em ler as obras de Kardec, ou da Umbanda. Tá? É assim, senhores, é isso que acontece. Bom, continuando aqui a leitura. Então, estava aqui, separa-os em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os separa uns dos outros até no campo de repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação. É a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, agora aqui já fala Criador, viu? O Criador, eles se entendem, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação. Anatematizam-se e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Vamos lembrar do passado. Na época dos reis, quantas guerras entre reis de um país, reis de outro país, por causa de religião. A Santa Inquisição não fez a guerra, mas fez atrocidades, crueldades com as pessoas que não seguiam aquele dogma. Não podia ser médium, não podia ter paranormalidade. Era colocado na fogueira, preso na fogueira. Imaginem, vocês podem imaginar a dor sendo queimado vivo? Parece que a Joana d'Arc, os seres de luz retiraram o corpo verdadeiro dela. Às vezes eu fico pensando, será que fizeram isso com Cristo? Para ele aguentar aquilo tudo, todo esfacelado de levar aquela surra, com aquelas coisas de ferro cortando o corpo, fraturando as costelas, vértebras, o ombro, como mostra na cruz, né? Dilacerando aqui. Eu tenho um rompimento, dor horrível que eu sinto, não posso fazer cirurgia porque está, o tendão está se desfazendo, sinto dores horríveis, e quando eu viro
quando eu estou dormindo, horríveis mesmo, não é dorzinha não. Eu imagino, né? Eu imagino um boi, quando esfaqueia o boi para matar, e penduram ele por uma perna. Aquele peso todo faz com que os ligamentos se rompam e ele fica lá, que eu já vi aí vídeos na internet, essa coisa horrível. Como seria bom se todos virassem vegetarianos para acabar com esse sofrimento dos animais, né? Uma vez que nós todos fomos animais anteriormente, antes de sermos humanos, né? Isso já foi revelado. Não é papo furado, é revelado. Isso foi revelado. Então, voltando ao que eu estava falando, Cristo, eu não sei como ele aguentou ficar na cruz, ainda falar ali pregado na cruz. Porque o corpo dele não era igual ao nosso. Era só aparência. Ele tinha um corpo aparentemente humano. Mas o corpo dele, segundo as novas informações, era um corpo androide. Era um corpo para suportar vamos dizer, aquele excesso de energia que o Cristo tem, né? Uma energia fora da nossa compreensão aqui. E ele não poderia habitar um corpo assim como o da gente. Então a aparência é de um corpo humano, mas não é. É de um corpo androide. Tem sangue, tem tudo, mas é androide. Eu, sinceramente, também, eu sei que é diferente, mas não entendo a matéria. Que matéria seria essa mais resistente? Não sei, não sei explicar. Não sei. Eu sei que ele tinha esse corpo. Assim como o representante aqui, o primogênito dele, também tem corpo androide, que ele falou que tem corpo androide. E muitos têm, não sabem. Muitos que são fractais do Cristo estão em missão, não são devedores, são médios em missão mesmo, de verdade. Muitos deles têm corpo androide também. Bom, continuando a leitura. Fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A espiritualidade diz que a gente não sabe nada. E com as novas informações, realmente eu já vi que eu também pensei que sabia muito e não sei nada. Então, isso aqui, o que a gente sabe da época do Kardec, o que a gente sabe, corresponde ao jardim de infância. E eles agora estão dando o primário para nós. E alguns aqui mesmo alcançarão uma faculdade ou uma universidade. E depois, quando a gente falecer, dependendo do interesse também, né, porque existe universidades espirituais em algumas colônias e a gente pode continuar os estudos, né, lá. A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la porque não lhe é dado saber tudo. Não é dado saber tudo para a gente porque nós não estamos preparados. Por exemplo, as novas informações estão vindo agora porque nós já temos uma bagagem boa de conhecimento. Então, bagagem boa de conhecimento ao nível desta terceira dimensão. Então, aí já estou trazendo outras, mas muitos não entenderão.
muitos não aceitarão. Então, aquele ditado: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um ser humano, por causa disso, né? Bom, ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, desde que a lei de Deus seja observada, não diz. Fora do Espiritismo não há salvação, ele não diz isso. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz. Fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa. É necessária uma virtude ativa para fazer-se o bem. É preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que o possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só, e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. É verdade, porque, por exemplo, o Evangelho, ele cultua muito Jesus, né? Só que ele não expande. O católico também fala em Jesus, ele reza para Jesus, ele reza para a mãe de Jesus. E outras semelhantes aí, até a Umbanda também tem Umbanda aqui, os hinos, né? Os hinos a Jesus. Então, essa coisa de a minha religião é melhor que a sua, isso é mentira. É mentira e não deve achar isso.
Orgulho, porque eu me orgulho por ser evangélico, eu me orgulho por ser católico, eu me orgulho por ser espírita, eu me orgulho por ser espiritualista, eu me orgulho por ser umbandista. Errado, errado. Vou anotar aqui. Muito errado. É como as pessoas também falam assim: ah, me orgulho por ser brasileiro. Aí você vai no outro país e vê: me orgulho por ser português. Aí você vai para outro: me orgulho por ser italiano. Me orgulho por ser árabe. Para que isso? Deus te colocou ali, naquele país, por algum motivo. Eu não sei, uma coisa que eu não sei, porque dizem que tudo que acontece é porque tem que acontecer. Eu não sei se quando uma pessoa sai do seu próprio país e vai para o outro, se este era o destino dessa pessoa, se ela que escolheu isso. E outros são trazidos, porque são pequenos, né? São criancinhas, não têm voz ativa, né? Para dizer não quero, ou quero, tem que ir, né? Com a família. Então é uma coisa que eu não sei. Mas geralmente é colocado ali. Você é colocado, nasceu numa casa de classe média, porque tinha que nascer ali. Você nasceu numa casa de gente muito rica, muito milionária. Nasceu pobrezinho, nasceu lá na roça, nasceu lá no mato, nasceu na aldeia de Portugal, ou nasceu numa aldeia da França. Então, precisa reconhecer na tua intuição o que você sente sobre isso. Você vai continuar reclamando? Então, por exemplo, Portugal, nasciam na pobreza, lá nas aldeias, aí vinham para outros países, porque tem português em tudo que é país, né? Até na África do Sul, na França, na Itália, tem tudo que é país, né? Aqui agora já não está vindo, mas vinham para cá. Isso, será que essas pessoas tinham mesmo que sair do seu país? Ou por insatisfação, querendo ser ricos, vencer, que eles falam vencer na vida? Sabe o que é vencer na vida? Não é ser rico, não. Vencer na vida é ampliar, desenvolver o amor incondicional. Isso aqui é vencer na vida. Porque quando você desenvolve esse amor, você vai para uma dimensão melhor. Fiquei sabendo, já o segundo vídeo que eu vejo dessas novas informações, que as colônias que a gente pensa, as colônias espirituais, nada são do que um umbral menorzinho, com a chance da gente aprender um pouco mais lá para depois reencarnar, são preparados lá para a reencarnação. O nosso lar é um umbral. Sabiam? Eu também não sabia dessa. O nosso lar é o umbral. Aruanda é a colônia da justiça, é o lugar, né? Não é o lugar da justiça, onde ficam os seres que trabalham com isso, com a justiça, na justiça divina. Tem outras colônias que são mais para estudar, né? Para universidade, de arte, pessoas querem se aperfeiçoar, e outras, ciência, porque a espiritualidade nada mais é do que a ciência. Então, com a técnica extraterrestre,
prepara o novo, a pessoa, o verdadeiro corpo, o prepara para passar as coisas que ele tem que passar porque tem karma, né? É uma pessoa devedora. Então, vem para cá. E essa técnica é uma técnica que eles fazem lá, esses engenheiros cósmicos que estão na colônia, por exemplo, nosso lar, mas essa técnica é extraterrestre, que foi ensinada a eles. A técnica de tirar lavas astrais que os Exus e as pombagiras fazem, que retiram os verdadeiros Exus e as verdadeiras pombagiras, não as falsas, né? É uma técnica que foi aprendida dos extraterrestres, que vão lá nas colônias e ensinam. Gente, eu sempre digo, olha, extraterrestres e espiritualidade estão juntos. Então eu fico por aqui. Aí o próximo vídeo acho que é as cartas de Cristo, para depois fazer um outro vídeo sobre extraterrestres. Que é para não atrasar as cartas de Cristo, vai depois, tá? Depois deste vídeo. Então, senhores, tudo de bom, paz e luz, e vamos em frente. Evoluir sempre.